Fala pessoal, um vídeo rapidinho aqui para a gente falar sobre a extensão. Deixa eu só dar um zoom na tela aqui. Para a gente falar sobre a extensão do Python aqui no caso, que eu venho utilizando tem bastante tempo aqui no Visual Studio Code. Nessa última atualização aqui no caso, mudou um pouquinho as coisas. Então, como tem muita gente perguntando sobre isso aqui, eu vou fazer um tutorial aqui explicando como ativar novamente o seu ambiente virtual, que na verdade eu acho uma coisa simples, mas vamos começar do zero aqui. Eu tenho já um ambiente virtual pronto aqui, mas eu vou apagar esse ambiente virtual e a gente começa de novo. Beleza? Então apaguei a pastinha do ambiente virtual, em teoria eu não teria mais um ambiente virtual ativo aqui, então ele não ativa mais sozinho o ambiente virtual, beleza? Contando que a extensão do Python já está instalada e já está tudo configurado certinho, como que eu faço? Primeiramente eu crio meu ambiente virtual, então garantindo que eu estou aqui já na pasta desse projeto, isso aqui é uma cópia do nosso projeto lá do curso do Django, por isso eu coloquei esse nome aqui. Então, como é que eu vou ativar o meu ambiente virtual? Ao garantir que eu estou na pasta aqui no caso, se você estiver utilizando o terminal do próprio sistema aqui no caso, que pode acontecer também, você vai fazer o caminho lá, né, no caso. Eu nem lembro na onde que eu coloquei isso aqui, mas você iria lá colocar apontar o seu caminho do terminal para lá. Como eu copiei aqui, eu mostrei o caminho, é esse caminho aqui que eu quero entrar. Então, eu vou dar um CD nessa pasta aqui. Então, CD nessa pasta aqui e beleza. Se você estiver fazendo sem a automação do Visual Studio Code, você vai fazer por aqui a mesma coisa que eu estou fazendo. Se você estiver utilizando o Visual Studio Code, ele já vai abrir na pasta do seu projeto aqui, o terminal. Beleza? Então, abrindo o terminal, o que a gente vai fazer? Python, e aí depende do seu sistema, tá? No meu sistema aqui, eu tenho já o PyEnv, aqui no caso, que já coloquei o Python 3.10 apontando para o Python, tá? Só que tem que conferir isso aqui em Mac e em Linux com Python Version, porque Python só em Mac e em Linux aponta para a versão 2 do Python, tá? Geralmente, tá? Nem sempre. Mas aqui no meu caso, como ele já está apontando para cá, eu vou utilizar o comando Python, mas se você tiver no Mac em Linux, confere isso aqui, e se não tiver na versão que você quer, você pode utilizar o comando Python 3, beleza? Dito isso, eu vou utilizar o comando Python, ou se você tiver o Python 3, no caso, com esse nome aqui no seu sistema, você utiliza Python 3. No Windows, você vai utilizar Python como sempre, só Python. Então, Python, -m, venv. Isso faz com que eu crie o meu ambiente virtual novamente. Então, aqui, automaticamente, ele já pipocou essa telinha aqui, no caso, falando, olha, você já tem um ambiente virtual, nós detectamos isso aí. Você quer ativar ele aqui? Você daria um yes e ele já faria isso para você. Não é esse o caso, tá? Eu quero te mostrar como você faria isso na mão, tá? E isso aqui é uma coisa muito nova, tá? Isso começou a acontecer essa semana e eu vim nesse vídeo agora tentar resolver isso aqui. Pode ser que tenham maneiras muito mais simples de fazer isso aqui, mas eu vou te mostrar a maneira que eu achei, sim, rápida, fácil de fazer isso aqui. Fora a mensagem ali, né? Que seria só clicar na mensagem ali que estava ali antes, tá? Pronto, criei meu ambiente virtual, vou instalar as coisas aqui, eu precisaria ativar esse ambiente virtual. E é aqui que entra o problema, tá? Porque quando eu fecho meu terminal e abro, automaticamente ele já está ativando o ambiente virtual aqui, ó, como se ele já tivesse detectado. Eu acho que isso é por conta dessas configurações que ficam aqui, ó, no meu settings aqui, tá? No caso, ó. Então, se você vê em algum lugar aqui, vai ter aqui, ó, Default Interpreter, Venv, bin, Python, tá? Eu acho que é por isso que ele já tá sabendo onde que tá o Python aqui. Mas se não acontecer isso com você, o que você vai fazer? Eu vou abrir um arquivo Python qualquer, tá? Se não tiver, você cria qualquer arquivo Python aqui, ó. Cria lá um novo arquivo só de teste.py, depois você apaga esse arquivo. E aí, beleza, como que eu vou fazer para ele ativar agora o meu ambiente virtual? Vou fechar essas coisas aqui, e aí aqui embaixo, ó, antes ficava aqui, ó, Select Interpreter, né, no caso. Agora fica aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, você tem aqui, ó, Select Language Mode, no caso, que vai ser para o Visual Studio Code, tá vendo? Só que tem um negocinho aqui na lateral, ó, tá vendo essa chave aqui, ó? Aqui que você vai clicar, ó.
Você vai vir aqui, passar o mouse, vai aparecer essa telinha. Aí você vai dar um selecionar interpretador, tá vendo? Passar o mouse, vir aqui, selecionar interpretador. Essa é uma maneira de você fazer isso aqui, e aí você seleciona lá o do seu sistema, que no meu caso o que eu quero é Venv bin Python, tá? Essa é a maneira mais simples de você fazer isso aqui. E aí pronto, ele já ativa o seu ambiente virtual. Isso aqui que está aparecendo aqui, ó, é por causa da configuração do meu Visual Studio Code, porque eu não instalei os requirements aqui, no caso. Eu poderia também clicar aqui em install para instalar alguns que a extensão da Microsoft requer aqui no caso, mas depois eu tenho tudo aqui já nesse requirements.txt, então depois eu vou instalar isso aqui, já já. Pronto, essa é uma maneira, né? A outra maneira, eu já falei sempre para vocês, que é a mais simples, né, do que simplesmente clicar aqui embaixo e selecionar o interpretador, no Mac é Command-Shift-P, no Windows é Ctrl-Shift-P. Você vai digitar Python, select interpreter. Eu tô vendo aparecer ali, mas só para você saber o texto inteiro. Python, select interpreter. Você vai clicar aqui e aí vai abrir aquela caixinha para você escolher o seu interpretador aí de preferência, tá? No caso. No meu caso aqui é o do ambiente virtual, que é o recomendável sempre, tá? Então aqui eu clico aqui e pronto. Está selecionado o meu ambiente virtual. Agora, a partir do momento que eu abrir o meu terminal, você vai ver que ele já vai automaticamente ativar o meu ambiente virtual aqui, ó. E já está ativo, eu não preciso fazer isso manualmente, tá? E aí eu poderia agora fazer instalar os requirements aqui no caso. E aí ele não apareceria mais aquele erro lá no caso que apareceu antes. Esse warning que apareceu aqui no final seria um warning para atualizar o pip. Eu percebo que muitos alunos talvez não leiam as mensagens, mas se você ler direitinho isso aqui, você vai ver que ele está te falando o que você tem que executar, que é esse comando aqui. Seria só você copiar isso aqui, mas é só você atualizar o seu pip aí no caso, né? Que seria basicamente você fazer isso aqui, ó. Deixa eu só cancelar isso aqui, apagar isso aqui. Seria basicamente você digitar com seu ambiente virtual ativo, pip install pip --upgrade. Beleza? E aí você atualiza o pip aí no caso. E aí agora tudo que você instalar, pip install -r requirements, não aparece mais aquele warning. Beleza? Então prontinho, ó, só pra gente fazer uma garantia aqui, ó, de que isso está realmente funcionando, ó, eu vi um aluno falando que o dele tinha funcionado, mas que os testes dele não funcionaram. Então aqui, ó, a gente pode vir aqui em testes, aqui, ó, dá uma atualizada aqui no negócio, deixa eu ver o que tá falhando, tem algum teste falhando aqui, mas eu vou rodar ele de novo, ó, vou rodar todos os testes. Vai demorar uns 30 segundinhos aqui no caso, porque tem teste de funcional também, com Selenium, né, no caso. Então vai demorar um tempinho aqui para rodar, ó. Porque no teste funcional ele tem que abrir o navegador e digitar coisas no navegador aqui no caso. Então por isso que demora um pouquinho para rodar os funcionais aqui. Mas só para a gente entender o que está acontecendo aqui, ó, vamos lá. Ó. Ó, rodei todos os testes, rodaram 82 testes aqui no caso, e todos eles passaram aqui, tá? Então aqui, ó, só para você ver do que eu tava falando, eu tenho esses testes aqui, esses testes são testes funcionais com Selenium aqui. Ele abre o navegador para rodar esses testes. Vou te mostrar esses testes aqui em ação. A gente fez lá no curso de Django deixa eu apagar esse arquivo aqui que a gente não precisa. A gente fez lá no curso de Django um .env, né, no nosso ambiente virtual para colocar o Selenium headless, no caso. Então eu vou colocar aqui como não sendo headless, que aí você consegue ver esse navegador. O que eu estava te falando era esse aqui, ó. Vou rodar só esses aqui para você ver, ó. O navegador vai abrir na minha cara aqui, ó, tá vendo? Ele abre o navegador, escreve algumas coisas e executa esses testes aqui. Tá? Tem vários deles aqui, por isso que demorou um pouquinho. Mas é basicamente isso, tá? Então aqui eu trouxe aqui algumas atualizações para você ver como você faz o, entre aspas, Select Interpreter. Tem várias maneiras de você fazer isso, provavelmente tem várias maneiras de você fazer isso de maneira mais simples, tá? Que eu ainda não vi, não descobri, porque como eu te falei, eu vi a pergunta ontem, hoje eu sentei aqui, a primeira coisa que eu vim fazer foi testar o que estava acontecendo aqui no caso, e realmente sumiu aquele Select Interpreter aqui de baixo, aqui, beleza?